Show de bola, meus queridos. Voltamos então, dando sequência aqui no nosso módulo de estruturas lógicas. Vamos seguir falando um pouquinho sobre a parte de tautologia. E aí, dentro desse bloco, eu vou fazer com vocês aqui, olha, o uso da técnica do absurdo. Olha, eu vou chamar a atenção de vocês que no nosso curso aqui, eu estou abrindo um bloco específico para trabalhar com a técnica do absurdo para tautologia, mas é um caminho que eu posso usar também depois, mesmo quando a questão for de contradição, tá? Vocês vão ver que eu abri um bloco aqui específico para trabalhar esses exemplos aqui, para a gente poder massificar o raciocínio, é porque, de maneira geral, o conceito de tautologia é o que acaba sendo mais explorado nas provas de concurso, e aí então por isso que eu vou usar aqui tautologia como um bloco à parte aqui, referente à técnica do absurdo, mas já antecipo, quando a gente for falar de contradição, eu vou poder trabalhar também com a ideia do absurdo, tá? Deixa eu tentar te explicar o que é essa ideia da redução ao absurdo. Na matemática, sempre que a gente tem que fazer uma demonstração, para a gente fazer uma demonstração, para a gente provar que uma regra é válida, para ela ser válida, ela tem que ser válida para todos os elementos que porventura estiverem fazendo parte ali daquela ideia. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, eu quero verificar se é válida a garantia de que todos os números pares são divisíveis por 2, por exemplo. Para eu garantir que todos os números pares são divisíveis por 2, não adianta você chegar para mim e falar assim, se eu pegar o 4 é divisível por 2, o 6 é divisível por 2, o 10 é divisível por 2. Então todo número par que eu pego eu divido por 2. Não é assim que a gente demonstra algo matematicamente. A gente tem demonstrações formais para a gente poder garantir essas regras que a gente usa aqui ao longo das aulas, certo? Então, quando a gente tem uma das técnicas que a gente tem para mostrar que uma determinada regra não é válida, é a chamada redução ao absurdo. A ideia da redução ao absurdo é a ideia de você tentar chegar numa contradição. O que seria uma situação contraditória aqui, por exemplo? Chegar numa situação em que uma proposição, dentro de uma mesma sentença, ela possa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Eu chegar numa situação em que eu tenho que fazer o cálculo, por exemplo, de uma condicional, de um verdadeiro com falso, mas que aquele resultado tenha que ser verdadeiro. Isso é absurdo, porque a gente sabe que o verdadeiro com falso, numa condicional, tem que dar falso, certo? Então a ideia aqui é, por exemplo, se eu afirmo para vocês, todos os números primos são ímpares. Todos os números primos são ímpares, não adianta você mostrar para mim que isso é válido para o 3, que isso é válido para o 5, que isso é válido para o 7, que isso é válido para o 11. Olha, pode ser válido para vários valores, mas se tiver um caso que fure a regra, aquela minha regra, ela cai por terra, certo? Então aqui, por exemplo, dizer que todos os números primos são ímpares, essa é uma regra que não se confirma. E não se confirma por conta de um único número natural que existe, que é qual? Que é o número 2. O número 2, por exemplo, é um número que é primo, só que ele não é um número quê? Ele não é um número ímpar. Então você consegue perceber qual que é a jogada do que a gente entende como sendo um contra-exemplo? A ideia do contra-exemplo é a ideia de você ir contra aquilo que está sendo afirmado. E a ideia da técnica do absurdo é mais ou menos seguir nesse caminho. Então se eu digo para vocês, por exemplo, se eu pergunto, tal proposição é uma tautologia? Se eu te perguntar se uma determinada proposição é uma tautologia, é como se eu estivesse te perguntando se para todas as combinações que eu tenho, aquela sentença é verdadeira. Porque consegue entender a essência do conceito de tautologia? Uma sentença é uma tautologia se para todas as combinações possíveis eu gerar resultado verdadeiro, certo? Como que eu faço para desmentir algo que vale para todos? Ora, eu vou ter que encontrar algum resultado para o qual aquilo não seja válido. Então é um caminho que me ajuda a dar celeridade dependendo da sentença que for apresentada. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu afirmo para você que uma sentença é uma tautologia, se você, de alguma maneira, conseguir me mostrar que tem alguma forma daquela sentença ser falsa, você acabou me desmentindo. O que é importante vocês guardarem desde já, e pode ficar tranquilo que ao longo desse bloco eu vou encher o seu saco. É importante vocês guardarem para mim desde já o seguinte, não adianta você querer arrumar para mim uma combinação que faça com que a sentença dê verdadeira. Isso não é provar que a sentença é uma tautologia. Usar a técnica do absurdo é uma ideia de você querer ir contra o que está sendo colocado. Então vamos de novo. É a mesma história de eu virar e falar assim, todo número primo é ímpar. Aí eu viro e falo assim, o 3 torna essa sentença verdadeira. O 5 torna essa sentença verdadeira. O 7 torna essa sentença verdadeira. Olha, não me interessa quantos casos você vai me mostrar de números ímpares que tornam aquela sentença verdadeira. Se eu tiver um caso que fura a regra, isso é o suficiente para minha regra cair por terra.
que é a ideia do que a gente vai trabalhar aqui. Você pode encontrar para mim várias combinações que deem verdadeiro. Eu não estou ligando para as combinações que você vai me mostrar para uma determinada sentença que deem V. Eu quero que você me mostre e me prove se tem algum jeito daquela sentença ser falsa. Porque se tiver algum jeito, se tiver alguma combinação de valores para as proposições simples integrantes que torne aquela sentença falsa, ela deixa de ser uma tautologia. Então aqui, a ideia da técnica do absurdo é a ideia de você ser aquele cara do contra. Eu estou falando que é tautologia, você vai teimar ao máximo e tentar me mostrar que aquilo ali não pode ser uma tautologia. Se de tudo não puder ser uma tautologia, a gente vai perceber que vai gerar, se não puder ser uma tautologia, a gente vai perceber que a gente encontra uma combinação que dê falso. Se de tudo tiver que ser uma tautologia, a gente vai encontrar o que a gente chama de um absurdo. Então eu vou deixar anotado de uma vez e com a resolução dos exercícios a gente vai entendendo. Quando eu trabalho com essa técnica, se eu chego ao absurdo, se eu chegar a um absurdo, a sentença será tautologia. Ok? É isso que está aqui que você vai ter que se entender comigo ao longo desses exemplos que a gente vai fazer aqui. Se não me engano, são mais de 10 exemplos que eu vou usar para a gente tentar pegar de uma vez por todas o caminho para poder trabalhar com essa técnica que está aí, tá bom? Se der absurdo, é porque a sentença é uma tautologia. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo. Ó, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês foi esse que está aqui. Verifique se a proposição A e se A, então B é uma tautologia. O negócio é o seguinte, quando o cara pergunta para mim se é uma tautologia, em outras palavras, ele está dando a entender o seguinte, olha, todas as combinações que eu posso ter para A e B tem que dar V, certo? Como que você pode ser o cara do contra? Arrumando alguma combinação que dê V? Não, assim você não é um cara do contra, assim você é um cara que está baixando a cabeça porque está sendo colocado. Você tem que ser o cara do contra. Você tem que se virar para arrumar algum jeito de fazer com que aquela sentença seja falsa. Como que a gente vai fazer isso aqui então? Venha comigo, olha só. Essa sentença que está aqui, ela é uma condicional, certo? Se ela é uma condicional, a gente sabe que para uma condicional ser falsa, eu preciso ter necessariamente antecedente verdadeiro e consequente falso, certo? A boa e velha linha da Vera Fischer. A Vera Fischer que é fantástica, fofa, foda, o F que você quiser. Mas é isso que eu preciso ter aqui. Para que aquele se então seja falso, eu preciso que a primeira parte seja verdadeira e que a segunda parte seja falsa, certo? Aí aqui, o que a gente vai fazendo? A gente vai dando zoom aqui. Quando eu falo dar zoom, é porque aí a gente agora passa a mirar dentro do colchete. Agora você vai viver a história que está rolando ali dentro do colchete. E vai tentar perceber o que é necessário para que aquela história realmente seja verdadeira. Então agora olha para dentro do colchete. Dentro do colchete, qual que é o conectivo que eu tenho? Dentro do colchete, eu tenho aqui um conectivo E, certo? E aí, o conectivo E, para ser verdadeiro, que não é isso que a gente tem ali, preciso que aquele colchete dê verdadeiro. O conectivo E, para ser verdadeiro, qual que é a lógica, qual que é a personalidade do conectivo E? Ora, o conectivo E é aquele conectivo que é exigente. É um conectivo que pede verdade em 100% do tempo. Então, nesse caso aqui, olha, eu precisaria, para que essa sentença fosse verdadeira, eu precisaria que a minha sentença A fosse verdadeira e eu precisaria que a minha sentença, se A, então B, também fosse o quê? Também fosse verdadeira, certo? Só que aí, lembra o que eu tinha falado para vocês sobre o tal do absurdo? O absurdo ele pode se dar de que maneira? Você vai perceber que numa mesma sentença a proposição tem que ser V e F. Então, por exemplo, minha proposição A tem que ser V e ao mesmo tempo ela tem que ser F. Isso é um absurdo. Isso fere o princípio da não contradição que a gente viu lá no início do curso, certo? Ou a situação do absurdo, ela pode se dar através de um cálculo lógico que não fecha. E, se você for parar para analisar, é exatamente o que acontece aqui. Moçada, para que eu tivesse antecedente verdadeiro e consequente falso, o que a gente está vendo aqui é que eu precisaria que a minha sentença A fosse verdadeira e a minha sentença B fosse falsa. Só que, se eu pegar essa minha sentença A verdadeira aqui, olha para cá, se eu pegar a minha sentença A verdadeira aqui, e se eu pegar a minha sentença B falsa aqui, o que acontece quando eu faço uma condicional de um verdadeiro com falso? Tem como a condicional de um verdadeiro com falso dar esse verdadeiro que eu precisava que desse aqui? Não tem jeito.
Ora, se não tem jeito, se eu gerei uma situação que é contraditória, é porque isso que está aqui é o que a gente chama de quê, gente? Isso que está aqui é o que a gente entende como sendo o tal do absurdo. E aí, eu preciso que você entenda na essência o que acabou de acontecer aqui. O que eu tentei forçar a barra? Eu tentei forçar a barra para que aquela sentença que está ali, ela fosse o quê? Ela fosse falsa. Qual que é a única chance, qual que é a única possibilidade que eu teria para aquela sentença ali ser falsa? Para aquela sentença ali ser falsa, eu precisaria que a minha sentença A fosse verdadeira e que a minha sentença B fosse falsa. Só que quando eu pego isso e jogo ali para dentro do parênteses, no que estava dentro do colchete, o verdadeiro condicional com o falso não dá o verdadeiro que eu precisaria que desse. Porque como dentro do colchete eu tenho um conectivo E ser verdadeiro, eu precisaria que tudo fosse verdadeiro. E aí você consegue perceber que a coisa não fecha? Se não fecha, entenda, sem decoreba. Se não fecha, é porque o que eu estava tentando mostrar não pode acontecer. O que eu estava tentando mostrar? Eu estava tentando mostrar que tinha jeito daquilo ali ser falso. Lembra que eu falei que você vai tentar forçar a barra? Só que, meu amigo, não adianta você forçar a barra aqui nesse caso. Por mais que você quisesse fazer com que essa sentença fosse falsa, você está me mostrando que não tem jeito. A única chance daquela sentença ser falsa depende de um absurdo, o que a gente não pode admitir. Então preste atenção. Se a única chance que eu tenho para aquilo ali ser falso depende de um absurdo, é porque aquilo ali não pode acontecer. Se não pode acontecer, é porque essa sentença não pode ser falsa. Ora, se não tem qualquer forma dessa sentença ser falsa, é porque com certeza ela é o quê? Ela é uma tautologia. E aí por isso que eu tinha deixado anotado para vocês aqui então que o absurdo é uma tautologia. Tá percebendo por que a gente chama então de um absurdo? É porque gera então a ideia de uma situação contraditória, tá bom? E aí, se gerou o absurdo, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque é muito comum nesse início, quando vocês começam a usar essa técnica que está aqui, é muito comum vocês, então já que deu um absurdo é porque está errado, né? Porque a gente cria meio essa ideia, né? De que, é um absurdo é porque está errado, então é porque não é tautologia. Não, e muito pelo contrário. O absurdo estava na ideia de eu tentar fazer aquilo ser falso. Como isso é absurdo, é porque não tem jeito de ser falso. Então é porque é necessariamente verdadeiro, tá bom? Logo, é tautologia, tá bom? Logo, essa sentença que está aqui, então, é uma tautologia. E aí, para você que está aí na sua fase de estudo, olha, nunca é demais, eu falo isso por experiência própria, né? Não do professor Bruno Lima, mas do aluno Bruno Lima. Então aqui, o cara falou para mim que é uma tautologia, mas eu, em casa, já que eu estou estudando, eu acreditar e para verificar a veracidade disso, você aí do outro lado, não tem problema nenhum construir a tabela, não faz. Porque a tabela dessa que está aqui, por exemplo, não é um problema, certo? E aí faz, que aí você treina a construção da tabela verdade e de quebra você acredita naquilo que eu estou te mostrando. Você vai perceber que pela construção da tabela verdade, você não encontra qualquer combinação de valores para A e B que vá gerar valor lógico falso. Abraão, eu fiz aqui a tabela verdade e deu um falso. Pode conferir seus cálculos, porque com certeza tem conta errada. Não tem condição disso aqui acontecer, tá bom? Mas esse foi o primeiro exemplo desse bloco que é importantíssimo aqui dentro do nosso curso de lógica proposicional. Vem comigo e vamos fritar os neurônios até você pegar esse modelinho que está aqui com segurança. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, que é o seguinte. Verifique se a proposição se P, então P ou Q é uma tautologia. Então, lá vamos nós. Quando o cara chega para você, é isso que eu quero que você pesque aqui no ar, né? Quando ele chega para você e fala assim, olha, aquela sentença que está ali é uma tautologia. Se ele está te dizendo, né, que aquilo ali é uma tautologia, ou se ele está pedindo para verificar se aquilo ali é uma tautologia, é porque, em outras palavras, ele está me pedindo o seguinte, olha, verifique então se para todas as combinações de valores que eu tenho para sentenças P e Q, aquela sentença que está ali é verdadeira. É isso. Só que aí, você está aqui ligado. Como que eu demonstro formalmente que a sentença é uma tautologia? Por construção de tabela verdade. Aí eu teria que verificar todas as combinações. Como que eu consigo furar a regra do que vale para todos? Se eu achar uma situação que seja, que não gere uma tautologia. Então é por isso que aí você pode tentar a ideia de ser o cara do contra. Se ele está falando que é tautologia, é porque fica no ar a ideia de que, ele está tentando verificar se todas são V. Todas as combinações dão V. Como que eu furo a regra de algo que vale para todos?
se eu achar um que não atenda. O que não atende aqui? Uma combinação que dê valor lógico F. Se eu achar uma combinação de valores que seja de P e Q, que gere valor lógico F, acabou a brincadeira, porque a sentença não tem como ser tautologia. Já fez aí do outro lado? Assim que eu gosto. Muito bem. Então, enquanto eu vou aqui, ó, jogando as informações, aí do outro lado, você já trabalhou com a ideia de que, Brunão, para isso aqui ser falso, velho, eu preciso que a minha proposição P seja verdadeira e eu preciso que a minha proposição P ou Q seja falsa. Só que aí, Brunão, eu tô ligado, ó, eu tô ligado. Se a minha proposição P aqui for verdadeira, olha o que vai acontecer aqui. Aliás, vamos fazer aqui um negocinho, ok? Eu vou mostrar isso aqui para vocês de duas formas. Vejam, aqui atrás, no meu consequente, eu tenho uma disjunção inclusiva. Eu tenho um conectivo OU, certo? Eu tenho um conectivo OU que tem que dar falso. Então se liga. Se aquele conectivo OU tem que ser falso, quando que um conectivo OU é falso? Lembra que o conectivo OU é aquele cara paz e amor? Ele curte isso aqui, ó, pelo menos uma verdadezinha. Se o que eu estou querendo ali é que aquele conectivo OU seja falso, é porque não tem condição, então, dela ser verdadeira. Ora, para o conectivo OU ser falso, ele vai exigir, então, que os dois disjuntos aqui sejam falsos. Então, eu precisaria que isso aqui acontecesse, olha. Eu precisaria que a minha proposição P fosse falsa e precisaria que a minha proposição Q fosse falsa. Então, essa aqui vai ser uma forma que eu vou ter para mostrar para vocês o absurdo que nós temos aqui novamente. Conseguiu perceber? Ih, peraí, professor, vai devagar para não me perder daqui. Vamos lá. Tenho ali a estrutura de uma condicional. Estou tentando fazer com que essa condicional fique falsa. Para que aquela condicional seja falsa, eu precisaria ter antecedente verdadeiro, ou seja, minha proposição P teria que ser verdadeira, e eu precisaria ter consequente falso. Bom, só que o meu consequente é um conectivo OU. E o conectivo OU, a gente sabe, é aquele conectivo que, para ser falso, ele vai depender de mentira em 100% do tempo. E aí, o que acabou de rolar aqui? Acabou de rolar aqui, mais uma vez, o tal do absurdo. Por que a situação que se apresenta aqui ela é absurda? Porque do jeito que eu demonstrei, você vai perceber que eu tenho aqui, olha, essa parte que é verdadeira e essa mesma parte que é a proposição P sendo falsa. Então, se eu tenho uma proposição P que é verdadeira, mas que na mesma estrutura ela é falsa, isso fere um princípio básico que a gente tem na lógica, que é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, se gerou um absurdo, você está conseguindo entender a lógica do absurdo sem decorar? É por isso que esse bloco daqui ele vai ser extenso e eu vou trabalhar tantos exemplos, porque eu quero que você entenda isso sem decorar, porque é um raciocínio importantíssimo do ponto de vista lógico e matemático. Se você chegou no absurdo, é porque o que você estava insistindo em provar jamais vai acontecer, meu amigo. O único jeito daquela sentença ser falsa depende de uma situação absurda. Ora, se o único jeito de ser falso depende de uma situação absurda, é porque o que eu estava tentando provar não tem condição de acontecer. O que eu estava tentando provar? Eu estava tentando provar que tinha como essa sentença ser falsa. Ora, só que como isso então não tem condição de acontecer, é porque essa sentença que está aqui, ela é o quê? Ela é uma tautologia. Tudo bem? Vou insistir. Não adianta, preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Não adianta você vir com um papinho para mim do tipo, Brunão, cara, mas sabe o que eu fiz? Olha, eu peguei aqui a minha P sendo falsa. E eu peguei a minha Q sendo verdadeira. Tá, e daí? Ah, professor, mas aí, olha só, se eu fizer a minha P falsa, ia ficar assim, olha, falso condicional com falso ou verdadeiro. Aí vai ficar falso condicional com verdadeiro. E vai dar verdadeiro. E daí? Como? E daí que tem como, então, essa frase ser verdadeira. Não é isso. Eu quero que você entenda o seguinte. Não adianta você tentar mostrar para mim aquilo que já está sendo afirmado, digamos assim. Né? Eu estou tentando verificar se é uma tautologia. Não adianta. Isso aqui você não demonstrou nada para mim. Você arrumou uma combinação que aquilo lhe dá a ver. E daí? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Para não ser tautologia, para furar a regra, você tem que tentar achar alguma combinação. Você tem que achar a combinação que fure a regra. Você não tem que achar uma combinação que confirme a regra. Você tem que achar a exceção à regra, como foi colocado aqui no meu chat. Perfeito? A ideia aqui, então, é o seguinte. Cuidado, porque sempre que vocês vierem com essa história de que
Mas aí tem jeito de ser V. Você não tem que parar, não tem que cair na pilha do tem jeito de ser V. Você tem que sempre focar no cara do contra, no seu do contra. Tem como ser F? Não, não tem como ser F. Porque aqui acabou gerando um absurdo, tá bom? Deixa só eu te mostrar, porque é importante eu comentar o seguinte. Aqui, gente, tem essa sentença que está aqui, a gente poderia verificar o absurdo de uma outra maneira também. Deixa eu ver se eu estou com um slide em branco aqui. Tô, ó. Olha para cá. Se P, então isso aqui é importante comentar, porque muitas vezes a gente, igual por exemplo, aqui eu justifiquei de um jeito, né? Mas aí pode ser que você tenha pensado de outro e talvez você fique achando que está fazendo errado. Então vamos de novo, vamos imaginar que eu esteja raciocinando da seguinte maneira, olha, vou tentar arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali seja falso, ok? Então aqui, ó, a minha proposição P vai ter que ser verdadeira, e aí eu preciso que essa sentença que está aqui seja falsa. Bem, nessa que está aqui, nessa resolução anterior, eu fui atrás da combinação que faria com que um conectivo OU fosse falso, certo? Uma outra maneira que você pode ter encontrado aí para mostrar que a gente teria o absurdo seria o seguinte, tá vendo aqui essa proposição P verdadeira? Joga ela aqui para dentro, olha, certo? Então aqui, vejam, eu estou pegando aqui, olha, o resultado que eu tinha encontrado aqui antes da minha P. Por que essa situação que está aqui, ela com certeza é absurda? Porque se a minha P fosse verdadeira, ali no segundo parênteses eu tenho V ou alguma coisa. V ou qualquer coisa, gente, o resultado teria que ser o quê? O conectivo ou não é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade? Se ali naquele segundo parênteses eu tivesse V ou qualquer coisa, o resultado seria verdadeiro de qualquer maneira. E aí isso gera o absurdo, porque se eu tenho V ou alguma coisa, jamais que o V ou alguma coisa vai dar resultado o quê? Vai dar resultado falso. Então aqui a gente consegue de novo, né, de uma outra maneira, confirmar o absurdo, certo? Se é V ou qualquer coisa, o resultado disso daqui, olha, teria que ser verdadeiro. E aí, como eu precisaria que aquilo ali fosse falso, é claro que esse que está aqui, então, é o absurdo, tá bom? Então, a gente está, de uma outra forma, verificando, né, confirmando a mesma conclusão do que a gente tinha feito aí antes, tá bom? Então, aqui, vamos lá. Próximo. Olha essa que está aqui, ó. A proposição, vamos verificar se a proposição P e Q, então Q, é uma tautologia. Vamos lá. Se eu estou te dizendo que a sentença é uma tautologia, você tem que arrumar algum jeito de fazer com que aquela proposição fique falsa, ok? Vamos verificar se tem jeito daquela proposição que está ali ser falsa? Vem comigo. Vejam, eu estou diante aqui de uma condicional, certo? Para uma condicional ser falsa, que é o que eu vou tentar mostrar, para que a minha condicional seja falsa, eu precisaria então que o meu antecedente fosse verdadeiro. Ó, eu vou precisar disso aqui. Antecedente verdadeiro. E vou precisar do meu consequente o quê? Do meu consequente falso. Certo? Tudo bem? Então, se ele está me dizendo que a sentença é uma tautologia, o que eu tento fazer? Eu tento arrumar um jeito de fazer com que a minha sentença seja falsa. Ok. Bem, para aquela sentença ser falsa, antecedente tem que ser verdadeiro, consequente tem que ser falso. Bom, só que para o meu antecedente ser verdadeiro, veja o que eu tenho aqui. O meu antecedente é um E. E aí, quando que um E é verdadeiro? Ora, um conectivo E é verdadeiro apenas quando todas as suas partes são o quê? São verdadeiras. Consegue perceber? Então, aqui, olha o que acabou de acontecer. Para a minha condicional ser falsa, eu dependeria de um antecedente verdadeiro e de um consequente falso, ok? Só que como aquele antecedente é um E, para ser verdadeiro, depende de todas as suas partes verdadeiras. E aí você consegue perceber que, de novo, acabou rolando aqui o tal do absurdo. Bruno, onde que está o tal do absurdo? Olha ali, porque aí tem que tomar cuidado, porque tem hora também, isso é muito comum quando a gente usa esse tipo de resolução, né? É muito comum vocês virarem assim, então, Bruno, fechei. Fechei aqui, e aí tem jeito de ser falso. Não, não tem jeito de ser falso. Você tem que perceber que aqui aconteceu o tal do absurdo. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês. O absurdo, cara, não adianta você forçar o absurdo.
Essa é um detalhezinho simples, porém fundamental. Guarda o que eu vou te falar aqui. O absurdo, ele vai surgir naturalmente, é uma magia que vai rolar aqui, certo? Você não pode de maneira alguma forçar o absurdo. Ah, Bruno, aí aqui escuta o que eu vou te falar. Eu imaginei que a minha Q pode ser V, e aí a minha Q sendo F geraria o absurdo. Você jamais força o absurdo. Você imagina que a sentença seja falsa, verifica quais são as condições para aquela sentença ali ser falsa, né? Nesse caso, já que a gente está falando de tautologia, a gente tenta arrumar um jeito de fazer com que a sentença seja falsa. Só que você vai guardar para mim que você, por conta própria, nunca pode forçar o absurdo. A gente tem que gerar o absurdo aqui de forma natural, tá bom? Então aqui, não fui eu que forcei a barra, certo? Eu supus que a sentença era falsa, mas a partir dessa minha suposição, foi natural no desenrolar do exercício eu percebi aqui então, olha, que a minha sentença aqui verdadeira e a minha sentença aqui falsa, e essa sentença dessa forma acabaria gerando para mim o quê? Acabaria gerando para mim o tal do absurdo, mais uma vez. Bom? Se é absurdo, deixa eu encher a sua paciência. Confie em mim. Se é absurdo, é porque o que eu estava tentando provar não se confirma. Qual foi a hipótese que eu usei aqui? A hipótese de que daria para aquela sentença ser falsa. Como essa minha hipótese ela é contrariada, é sinal de que então aquilo não pode acontecer. Se aquilo não pode acontecer, é porque a minha sentença é necessariamente verdadeira. A minha sentença é uma tautologia. Quando eu falo que aquilo não pode acontecer, é a sentença ser falsa. Não dá, não tem jeito dessa sentença que está aqui ser falsa. Se não tem como ela ser falsa, é porque ela é necessariamente verdadeira. E aí nós temos aqui então mais um exemplo de tautologia. E aí? Conseguindo pegar o jeito? Brunão, oi, não passa para o próximo exemplo não, que eu tenho uma dúvida. Tá, qual que é? O negócio é o seguinte, professor. Tá vendo aí esse exemplo? Olha, era o P e Q, ó, P e Q. Então o que? Brunão, sabe como que eu justifiquei? Fala para mim. Eu fiz assim, ó. Como era uma condicional, eu imaginei aqui que a primeira parte era verdadeira e que a segunda parte era falsa, certo? Beleza. Aí tá vendo aqui, olha, esse valor lógico aqui? Eu trouxe, Brunão, esse valor lógico aqui para cá, certo? E aí, professor, eu percebi que, independentemente de qual fosse o valor de P, se a minha P fosse verdadeira, se a minha Q fosse falsa, como aqui eu tenho um conectivo E, e essa parte que está aqui é falsa, qualquer coisa num E com uma parte falsa daria resultado, na verdade, o quê? Daria resultado falso. E não verdadeiro, como eu precisaria. Então, quando eu tenho aqui um E com uma parte falsa, quando ele pede que isso que está aqui seja verdadeiro, eu percebo que eu tenho aqui, então, olha, uma situação que é o quê? Absurda, porque aí o absurdo seria esse, né? Olha, eu tenho aqui um E com uma parte falsa dando verdadeiro, que é o que eu precisava aqui. Então, isso que está aqui, ó, é a confirmação do absurdo, certo? É uma outra maneira que vocês têm para perceber o absurdo. Então, conseguiu perceber quais foram as duas maneiras? Olha, é fundamental, confia em mim. É fundamental, dentro desse bloco, que todas as situações que eu apresento para vocês aqui fiquem claras. Então, igual, por exemplo, eu resolvi da primeira maneira. Isso, aí a gente tem uma tendência, já que eu resolvi da primeira maneira, já estou feliz que eu acertei e não vou nem olhar para a segunda. Não. Aqui você está na fase de construir o seu conhecimento. E é fundamental que você vá pegando todas as técnicas que eu vou deixando indicadas aqui. Então, está percebendo que mesmo dentro de uma mesma proposição você pode perceber o absurdo de formas distintas? É importante vocês terem noção disso, porque no decorrer do curso pode ser que às vezes eu resolva de uma forma, você resolva de outra, mas que você tenha aí do outro lado segurança para entender o seguinte, foi uma saída que o Bruno deu, mas do jeito que eu fiz aqui, eu também confirmei o absurdo, porque ele está me mostrando ali que pode ser que eu consiga ver o absurdo de mais de uma maneira diferente, ok? Então está feito esse terceiro exemplo. Vem comigo para mais um, que eu não vou te dar sossego aqui dentro desse bloco, tá bom? O que, então o que? Deixa eu só ver, eu já trabalhei esse aqui? Não, né? Vamos fazer esse aqui então, ó.